que o número de pessoas em situação de rua quase que dobrou em apenas 6 anos aqui no Brasil. Dados do CadÚnico, o banco de dados do governo federal, registrou que atualmente existem cerca de 389 mil pessoas brasileiros que vivem aí sob situação em maio, né? Enquanto em 2020 esse número era de 194 mil. Os estados que mais registraram crescimento nesse período foram São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, pois, segundo os pesquisadores responsáveis pela análise do estudo, muitos deles vão para a região sudeste em busca de oportunidades de trabalho que também são associadas à região. Luiz Felipe Dávila, infelizmente aí um triste cenário, e a gente que caminha aqui por São Paulo, inclusive observa, claro, nitidamente toda essa situação. As pequenas cidades também, cidades médias, não é uma questão apenas das grandes cidades. Claro, como disse a pesquisa, né, quando você busca oportunidades nas grandes cidades, que tem mais emprego, mas de qualquer forma, aí o discurso parece também não tem uma sintonia com o atual governo. É um dado muito triste, mas como você disse, qual é a sintonia com esse governo que faz esse céu róseo do Brasil? Não, temos pleno emprego, investimento crescendo. Bom, como é que pode ter isso se nós temos tantas pessoas em estado lamentável, como essas pessoas em situação de rua? Como é que nós temos mais de 82 milhões de pessoas inadimplentes? Como é que nós temos o maior número de empresas pedindo recuperação judicial na história do país? Então, os números não batem, porque o governo fabrica números e estatísticas. A realidade, infelizmente, é triste, como mostra esse número, esse aumento expressivo de pessoas em situação de rua. Agora, Mota, nós temos aí o discurso de que o Brasil saiu do mapa da fome, que no governo Temer e Bolsonaro o Brasil voltou então a entrar no mapa da fome da ONU e agora nós estamos fora. Olha, eu duvido que exista algum petista com fome no Brasil, principalmente os que estão no governo. Mas a gente precisa dar um passo para trás em relação a esse assunto, porque hoje há mais pessoas preocupadas em batizar esse fenômeno do que em refletir sobre ele, né? E foi dessa forma que o Brasil abraçou essa expressão, na minha opinião, absurda. Pessoas em situação de rua. Ora, para que existam pessoas em situação de rua, é preciso que existam pessoas em situação de casa, não é? Agora, quando você olha a realidade, o que existe é um grupo diverso de pessoas que estão nas ruas por contextos diferentes. Alguns têm problemas com drogas, outros têm dependência de álcool, outras pessoas têm problemas psiquiátricos, alguns deles são pedintes profissionais. Aqui no Rio de Janeiro, uma pessoa que fica na rua pedindo esmola fatura centenas de reais por dia. Façam as contas, quanto dá no final do mês, dinheiro livre de impostos. Algumas dessas pessoas perderam sua casa ou não conseguem voltar para sua cidade de origem. E outros são criminosos, esperando o momento de agir. Cada uma dessas circunstâncias pede uma resposta diferente. Isso é uma situação desafiadora, porque até conseguir dados confiáveis é muito difícil. Acho interessante quando a gente vê esses números dos censos, né? Essas pessoas não ficam paradas no mesmo lugar. Essas pessoas, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não têm nenhum tipo de identificação. Então, essas contagens aí não servem para muita coisa. São, na melhor perspectiva, são estimativas. E essas pessoas têm situações diferentes. Para cada uma dessas situações, existe uma resposta apropriada.